Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus por mais um dia, que Ele continue nos abençoando sempre, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar em matemática, medidas de comprimento e perímetro e área, ok? Bom, vamos iniciar na página 260. Vamos falar de medidas de comprimento. Mas antes de falarmos das unidades de medidas utilizadas atualmente, vamos falar um pouquinho da história. Como as pessoas faziam para medir antigamente? E aí? Bom, no início eram usadas partes do corpo, como pés e mãos, cujas medidas de comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Como geralmente as pessoas têm mãos e pés de diferentes tamanhos, a medição de um mesmo comprimento nem sempre resultava no mesmo valor. Para evitar problemas causados pela divergência nas medidas obtidas, em 1790 foi criado na França o sistema métrico decimal. Então, antigamente as pessoas, elas utilizavam pés e mãos para fazer as medidas. Só que eles observaram que isso não estava dando certo, porque as pessoas tinham pés e mãos de diferentes tamanhos. Então, em 1790, na França, foi criado o sistema métrico decimal, onde o metro, certo? A unidade de medida metro foi adotado como unidade fundamental das medidas de comprimento. O metro ele serve para medir alturas de casas, de postes, de muro, certo? Então, existe nas unidades de medida os múltiplos do metro e existe também os submúltiplos do metro. Vamos conhecer quais são os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro agora. Bom, os múltiplos do metro são unidades de medida maiores do que o metro. E quais são os múltiplos do metro? O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Dessas unidades, dos múltiplos do metro, o que é mais utilizado é o quilômetro. O quilômetro ele é utilizado para medir grandes extensões, distância de uma cidade para outra, de um estado para outro. E agora vamos ver quais são os submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro são unidades de medida de comprimento menores do que 1 metro. Quais são os submúltiplos do metro? O decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, atualmente existem vários instrumentos que servem para fazer as medidas de comprimento, como a régua, muito utilizada nas escolas, a trena, a fita métrica, então são instrumentos utilizados. Agora nós vamos falar, certo? Nas páginas seguintes, 262 e 263, tem atividades. Nós iremos agora para a página 264, conversão de unidades de medida, ou seja, transformação de medidas. Vamos lá, essa página? Bom, aqui na página 264 está falando sobre conversão de unidades de medidas. É a transformação de uma unidade de medida em outra unidade de medida. Aí aqui fala sobre o metro, centímetro e milímetro. Diz assim, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Eu vou mostrar para vocês o quadro de medidas, como vocês podem transformar as unidades de medidas utilizando o quadro de medidas e também uma tabela com as operações de multiplicação e divisão. Vamos ver aqui. Bom, aqui eu tenho um quadro de medidas. Temos aqui os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, os múltiplos do metro. E temos aqui os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro, milímetro, certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar como utilizar esse quadro de medidas. Agora aqui embaixo eu tenho uma tabela, certo? Que mostra as multiplicações e as divisões, para transformar uma unidade de medida em outra. Vamos ver aqui. Bom, se eu quero transformar, certo? Uma unidade de medida que está à esquerda para uma unidade de medida que está à direita, e se essa unidade for a que está vizinho a ela, eu vou multiplicar por 10. Por exemplo, vamos ver aqui. Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. De decâmetro para metro, eu multiplico por 10. De metro para decímetro, eu multiplico por 10. De decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. De centímetro para milímetro, eu multiplico por 10, ok? Agora, se eu quero transformar, certo? De quilômetro para metro, como é que eu vou multiplicar? Vamos ver aqui.
Bom, se eu tenho aqui uma medida que está em quilômetro, certo? E eu quero transformar em metro, eu posso sair multiplicando o que está aqui por 10 e o resultado eu multiplico novamente por 10 e depois multiplico novamente por 10 até transformar em metro, certo? Ou então, se são 3 posições até chegar em metro, certo? Se são 3 posições, então eu vou multiplicar por 1000, certo? Então vai ficar, se for 1 quilômetro para transformar em metro, então eu vou multiplicar 1 vezes 1000, que vai ser igual a 1000 metros, certo? Então 1 quilômetro é igual a 1000 metros, entenderam? Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, então eu vou multiplicar por 10, é só uma posição, certo? Que eu vou mudar, então é por 10. Se eu quero transformar de quilômetro para decâmetro, são 2 posições, então eu multiplico por 100, certo? Se eu quero multiplicar de quilômetro para metro, como eu já falei, eu vou multiplicar por 1000, são 3 posições. Agora, para transformar uma unidade de medida que está à direita para uma que está à esquerda, eu vou dividir por 10. Vamos ver aqui, ó. Se eu quero transformar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. De decímetro para metro, eu divido por 10. De metro para decâmetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu divido por 10. E de hectômetro para quilômetro, eu vou dividir por 10. Agora, se eu quero transformar uma medida que está no metro, certo? Eu tenho aqui 1 metro e eu quero transformar em quilômetro, certo? Eu posso fazer as divisões, né? 1 metro dividido por 10, depois divido novamente por 10 e novamente por 10 até chegar em quilômetro. Ou então, certo? Como de metro até quilômetro são 3 posições, certo? Até chegar em quilômetro, eu posso dividir por 1000, certo? Então eu faço a divisão por 1000. Se for uma posição, se fosse para decâmetro, eu ia dividir por 10. Se fossem 2 posições, de metro para hectômetro, seriam 2 posições. Então eu ia dividir por 100. Se for, como eu estou falando que é de metro para quilômetro, são 3 posições. Então é por 1000, certo? Então é dessa forma aqui que nós podemos utilizar, certo? As continhas, as operações de multiplicação e divisão para transformar as unidades de medida. Mas eu vou mostrar para vocês como utilizar o quadro de medidas, certo? Então vamos ver aqui. Bom, eu vou colocar aqui a medida. Tenho aqui. Eu tenho 1 metro e eu quero transformar 1 metro em quilômetro, certo? Ok? Como é que vai ficar? 1 metro, essa medida aqui, 1, ela vai estar aqui no metro, certo? Vai estar bem aqui, 1 metro, certo? E eu quero transformar em quilômetro. Usando o quadro de medida, como é que eu faço? Sem usar as operações. Eu vou completar, certo? Como aqui não tem números, é só o número 1, então eu vou completar com zeros até chegar em quilômetro, certo? Quando eu chegar na unidade que eu quero, que é o quilômetro no caso, certo? Eu vou acrescentar aqui um zero, uma vírgula, certo? Então vai ficar 0,001 quilômetro, certo? Usando o quadro de medidas, é dessa forma que fica. Usando aquela tabelinha das operações, você também vai chegar a esse resultado, certo? Então fica dessa forma. Agora vamos ver aqui, se eu tenho aqui 2 quilômetros e eu quero transformar em metro. Como é que eu vou fazer? Usando o quadro de medidas. Eu vou colocar o 2 aqui no quilômetro, porque o 2 está no quilômetro. E eu vou chegar até o metro, completando com 0, certo? Pronto. Então eu tenho aqui 2.000 metros. Então, 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Bom, não precisa colocar vírgula aqui no final. Quando você acrescenta os zeros, né, à direita, certo? Você não precisa colocar o vírgula no final dele, certo? Agora, quando você completa com zeros, né, à esquerda, você tem que colocar a vírgula, certo? Entenderam? Pronto, pois é dessa forma que nós transformamos as medidas utilizando o quadro de medidas, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo.
Eu vou aumentar aqui o quadro de medidas. Vamos transformar. Pronto, vamos transformar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou usar um número com vírgula, certo? 5,3 metros. E eu quero transformar, certo? Em centímetros. Ok? Bom, quando o número lhe apresenta vírgula, o número que está com a vírgula fica na unidade de medida, no caso o metro. Então, o 5 que está com a vírgula vai ficar na unidade onde está aqui, ó, o metro, certo? Então, vai ficar assim, ó. 5, vírgula, e esse 3 aqui, certo? Então, o 5 com a vírgula ele está aqui no metro. E o 3 vai ficar aqui na unidade do decímetro. Agora, eu quero transformar em centímetros. Para chegar até centímetro, eu vou acrescentar o quê? Porque não tem mais número, né? Então, eu vou acrescentar o 0. E essa vírgula aqui, ela não vai mais existir. Então, vai ficar 530 centímetros, certo? Fica dessa forma, ok? E se você fosse utilizar, certo? No caso de metro para centímetro, você ia utilizar a multiplicação. No caso, você ia multiplicar por 100, porque são duas posições, certo? Entenderam? Você ia obter o mesmo resultado, ok? Vocês entenderam? Ótimo. Agora, nós vamos, certo? Ver outro assunto que é perímetro e área. Vamos lá? Página 268. Bom, agora na página 268 vamos falar de perímetro e área, certo? Bom, o que é perímetro? Olha, o perímetro é o comprimento do contorno de uma figura plana. Como é que nós podemos fazer o cálculo do perímetro de uma figura plana? Vamos ver aqui. Vamos calcular o perímetro dessa figura aqui. Certo? Bom, nós temos essa figura plana, certo? Aqui eu tenho 7 centímetros. Aqui eu tenho 7 centímetros, né? Porque são duas medidas iguais. E essas aqui são iguais também, certo? Então, aqui tem 4 centímetros e aqui tem 4. Como é que eu faço para calcular o perímetro? Se diz que é o comprimento do contorno da minha figura, então eu vou fazer uma soma. Eu vou somar, certo? Todas as medidas, certo? De todos os lados da minha figura. Então, vai ficar assim. 4 mais 7, mais 7, mais 4, certo? Então, meu perímetro vai ser igual a quanto? 22 centímetros, ok? Então, o perímetro, eu vou encontrar o perímetro dessa forma, certo? Eu vou somar as medidas dos lados da minha figura plana, certo? Vocês entenderam? Muito bem. Então, é dessa forma que nós encontramos o perímetro. Ok? Agora, vamos falar, certo? De área, né? Ideia de área. Vamos ver aqui. Na página 271. Vamos lá? Falar, né, de ideia de área, na página 271. No livro de vocês está mostrando um exemplo, certo? Que a tia vai ler e explicar para vocês, certo? Tem assim. Júlia cobriu a tampa retangular de uma caixa com pastilhas de formato quadrado. Ela usou 18 pastilhas, cada uma com 1 centímetro de lado. Considerando cada partilha como unidade de medida, podemos dizer que a medida da área dessa tampa é de 18 pastilhas. Então, a área é o que cabe, no caso, nessa tampa retangular de pastilhas, certo? O que cabe no total de pastilhas vai ser a medida da área, no caso da tampa retangular aqui da Júlia, certo? Como as partilhas têm formato de um quadrado com lados de 1 centímetro, também podemos dizer que a medida da área de cada pastilha corresponde a 1 centímetro quadrado, que representamos por 1 centímetro quadrado, certo? Então, ela diz assim, ó, formei 3 fileiras, cada uma com 6 pastilhas. Então, 3 vezes 6 igual a 18. Aqui ela tomou, né, uma pastilha, né, como unidade de medida. A tia vai fazer aqui um exemplo, certo? Vamos ver aqui. Vamos calcular aqui essa área. Vou fazer aqui uma figura, certo? Eu vou dividir essa figura
dessa forma. Para ficar de mesmo tamanho, eu vou dar uma diminuída aqui. Pronto. Pronto, aqui eu tenho essa figura e eu quero aqui fazer o cálculo da área dessa figura. Eu vou ter como base de unidade, né, a minha unidade aqui, vai ser um quadradinho desse, certo? Que tem 1 centímetro, certo? 1 centímetro de lado. Então, vai ser 1 centímetro quadrado, como vem mostrando no exemplo. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu tenho aqui 3 fileiras, certo? E cada fileira tem 4 quadradinhos. Então, eu vou fazer aqui a minha multiplicação. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 12 centímetros quadrado, certo? 12 centímetros quadrado. Então, é a área da minha figura, certo? Porque eu tomei o quadradinho como minha unidade de medida, certo? Para calcular a área dessa figura, ok? Entenderam? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como calcular a área de figuras. Aqui nós estamos tomando, certo? Os quadradinhos como unidade de medida. Até mesmo na atividade que vocês irão fazer na página 272, certo? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Agora vocês vão pausar o vídeo e fazer as atividades, certo? Depois vocês irão conferir as respostas. Vamos lá?